A porta bateu com a força de uma sentença. O som seco ecoou pelo corredor estreito, misturando-se ao cheiro de café frio que vinha da cozinha. Catarina ficou parada por um instante, a mão ainda sobre a mala pequena, como se o peso real não fosse o que carregava nos dedos, mas o que se enroscava no peito. Almir, com aquele olhar de superioridade que ferve em silêncio, tinha acabado de cuspir palavras que ardiam mais que qualquer bofetada. Regina, sentada à mesa, mexia o açúcar no café sem erguer os olhos. Cada volta da colher parecia um pacto de indiferença. Não houve grito, não houve abraço. Apenas um silêncio que expulsava mais do que qualquer ordem. Ao atravessar o portão, a rua parecia maior, mas não mais livre. Havia um vento frio cortando a pele. E um vazio dentro que nenhum cobertor poderia aquecer. Era o fim de uma casa que nunca foi lar. E o início de uma estrada que ela não sabia onde terminava. Naquele momento, só incertezas. Medo mesclado com coragem e dúvidas com uma gota de ânimo. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Deixe seu like e envie essa história para um amigo que gostaria de ouvir. Catarina desceu a rua estreita como quem atravessa um corredor de memórias. O asfalto quente respirava um vapor tímido, e o som de passos apressados dos outros se misturava ao arrastar lento da sua mala. As rodas batiam contra pequenas imperfeições no chão, cada tranco lembrando que ela não tinha para onde voltar. O sol do fim da tarde tingia as fachadas de um dourado melancólico, e vitrines refletiam seu rosto cansado como se a olhassem com pena. Uma senhora passou por ela, carregando um buquê de lírios brancos, e o perfume doce ficou no ar como um sopro de algo que ela não entendia, mas queria guardar. Os semáforos trocavam de cor com indiferença. O trânsito rugia, e ela se sentia como quem tenta atravessar um rio cheio de correntes invisíveis. Não havia pressa no corpo, apenas um peso nos ombros que não vinha só da mala, mas da certeza de que, por enquanto, a cidade inteira era um lugar estrangeiro. O vento da rua trouxe, sem pedir licença, o cheiro distante de pão no forno. Catarina fechou os olhos por um instante, e a memória veio como uma lâmina silenciosa. A cozinha da infância, o calor vindo do fogão a lenha, o barulho ritmado da faca de Regina cortando o pão ainda quente. Mas a cena, tão doce nos primeiros segundos, logo se distorceu. A voz de Almir invadiu o ar, grave, cortante, carregada de desprezo. Você não serve para nada, menina. As palavras ecoavam como se tivessem ficado presas em algum canto do cérebro, repetindo-se em momentos de fragilidade. Abriu os olhos de novo, mas não escapou da sensação de estar sendo observada por fantasmas que andavam no mesmo passo que ela. Uma lágrima solitária escorreu, não por fraqueza, mas porque certas lembranças têm o dom de atravessar qualquer armadura. Seguiu caminhando. E cada esquina parecia um teste silencioso. Quantos metros é possível andar sem olhar para trás? A noite chegou como quem apaga lentamente as cores do mundo. Catarina sentiu o ar ficar mais frio, e o peso do dia começar a se transformar em um cansaço que não era só físico. O centro da cidade ganhava luzes artificiais, mas elas não aqueciam. Escolheu um banco de praça, perto de uma árvore grande, onde as folhas dançavam ao sabor de um vento tímido. Colocou a mala encostada no corpo, abraçou os joelhos e tentou se encolher para ocupar menos espaço, como se assim pudesse desaparecer dos olhares curiosos. Do outro lado da praça, um vendedor de pipoca embalava o silêncio com o estalar dos grãos na panela. Um homem de barba grisalha, sentado a poucos metros, acendeu um cigarro e, sem olhar para ela, disse baixinho: "A noite sempre parece mais longa para quem não tem onde voltar." As palavras ficaram ali, penduradas no ar, até que o sono veio em fragmentos. Não foi descanso, foi apenas o corpo se rendendo. Na manhã seguinte, Catarina caminhava ainda com os resquícios do frio e da solidão da noite anterior. As mãos enfiadas nos bolsos do casaco, procuravam calor onde não havia. Foi então que um pequeno cartaz, preso com fita amarelada na vitrine de uma floricultura, chamou sua atenção. "Procuramos ajudante, oportunidade para quem ama flores e cuidado com detalhes." As palavras eram simples, mas naquele instante pareceram escritas só para ela. Aproximou-se devagar, sentiu o vidro frio sob os dedos e observou as flores alinhadas. Dentro da loja, rosas vermelhas, tulipas amareladas, pequenos buquês delicados, cada pétala parecendo pulsar com vida própria. O aroma suave de terra molhada e flores frescas subiu até seu nariz, despertando algo que há muito não sentia: esperança. Catarina respirou fundo. Percebeu que talvez ali pudesse encontrar não apenas trabalho, mas abrigo para suas emoções, espaço para reconstruir a dignidade que a expulsão de casa havia arrancado.
Os primeiros dias na floricultura foram como descobrir um pequeno universo paralelo, onde cada gesto tinha ritmo e propósito. Catarina aprendeu a cuidar das pétalas como se fossem frágeis segredos. A regar os vasos, sentindo o contato da água morna nos dedos, observando como pequenas gotas escorriam pelas folhas, refletindo a luz suave que entrava pela vitrine. A dona da loja, senhora de cabelos prateados e mãos enrugadas, ensinava com paciência, cada palavra embalada por um sorriso que parecia desafiar a pressa do mundo lá fora. Catarina respirava fundo o perfume misto de terra e flores, sentindo o corpo reagir a cada aroma, cada textura, como se estivesse lentamente recolocando as próprias emoções em ordem. Ao arrumar os buquês, lembrava-se da infância, mas sem dor. Agora havia cuidado, escolha e delicadeza. E aos poucos começou a notar alguém que entrava sempre, olhando as flores, mas também observando o espaço entre elas, talvez em busca de algo que ela ainda não compreendia. Gabriel apareceu pela primeira vez numa manhã de céu claro, entrando na floricultura com passos medidos, como se cada movimento tivesse sido calculado para não perturbar o ambiente. Catarina, concentrada em alinhar os vasos de tulipas, notou apenas um reflexo no vidro da vitrine. Um homem jovem, mas com olhos que carregavam uma calma profunda e, ao mesmo tempo, uma sombra de saudade. Ele caminhou entre os corredores floridos, os dedos roçando levemente as folhas, e a cada gesto parecia absorver a delicadeza do lugar, sem pressa, sem pressentimento do impacto que causaria. Catarina sentiu o coração acelerar, não por romance imediato, mas por curiosidade silenciosa, uma intuição de que havia histórias escondidas ali. Ele comprou um buquê pequeno, escolheu flores com cuidado, pagou com uma gentileza contida e saiu deixando para trás apenas um perfume leve, misturado ao aroma de flores, que permaneceu na loja como um convite mudo. Nos dias que seguiram, Catarina percebeu que a cidade não era apenas pedra e cimento, mas um mosaico de pequenas histórias que cruzavam seu caminho. Ao voltar da floricultura, passava por ruas estreitas onde o cheiro de pão fresco se misturava ao vapor de café, e cada esquina parecia sussurrar fragmentos de vidas que não eram a sua, mas que de algum modo lhe davam companhia silenciosa. Encontrava velhos conhecidos da praça. O vendedor de pipoca acenava com um sorriso. E às vezes, entre os prédios altos, o vento carregava notas de música de um acordeão distante. Cada detalhe, por menor que fosse, preenchia o espaço que antes era vazio e medo, e a sensação de isolamento começou a perder força, transformando-se em observação atenta e curiosa daquilo que a cercava. No interior da floricultura, Catarina começou a notar pequenas mudanças na própria percepção. Cada flor que tocava parecia carregar uma história silenciosa, pétalas que desabrochavam lentamente, folhas que se curvavam com delicadeza, o ritmo quase imperceptível da vida se manifestando em cores e formas. Aprendeu a distinguir o perfume das rosas, recém-chegadas do aroma mais terroso, dos crisântemos, sentindo cada nuance como um mapa do mundo que agora podia tocar. Quando regava os vasos, a água corria em pequenos filetes, formando desenhos passageiros sobre a terra, lembrando-lhe que tudo na vida é passageiro, mas ainda assim significativo. Em algumas manhãs, enquanto organizava os buquês para o dia, Catarina reparava que havia sempre alguém que comprava flores com uma regularidade que parecia intencional. Um homem de passos suaves, olhar atento, mas sem pressa. Ele olhava os arranjos como quem lê uma carta silenciosa, e cada gesto, cada escolha, tinha uma atenção que ia além do comum. Catarina sentia, sem compreender totalmente, que aquele movimento constante não era só um hábito, mas uma forma de atravessar o mundo com delicadeza, e a presença dele deixava no ar uma tensão quase imperceptível, uma expectativa silenciosa de que algo ainda estava por acontecer. Os encontros entre Catarina e Gabriel começaram de maneira quase imperceptível, como uma dança silenciosa entre o acaso e a atenção. Ele passava pela floricultura em horários distintos, às vezes comprando apenas uma única flor, às vezes demorando-se mais tempo entre os vasos, tocando levemente as pétalas como se medisse a delicadeza de cada uma. Catarina, ocupada com suas tarefas, sentia o coração acelerar com pequenas coincidências. Um olhar prolongado, um sorriso contido, o gesto de inclinar a cabeça enquanto lia o rótulo de um buquê. Não havia pressa, não havia palavras imediatas, apenas a sensação crescente de que a presença dele preenchia o espaço de maneira invisível, mas firme. Em uma manhã chuvosa, ele entrou na loja carregando um guarda-chuva, que pingava água sobre o chão de madeira. Catarina ofereceu um sorriso tímido e estendeu uma toalha para enxugar as gotas.
Ele aceitou com um leve gesto de agradecimento e, por um instante, nenhum dos dois precisou falar. O som da chuva, o aroma das flores molhadas, a luz difusa entrando pela vitrine. Tudo parecia conspirar para criar um momento de intimidade silenciosa. Gabriel fez uma pergunta simples sobre um tipo de flor, e Catarina, ao responder, percebeu que cada palavra carregava uma nova camada de curiosidade, de interesse genuíno, que crescia de maneira quase imperceptível, mas inevitável. Com o passar das semanas, esses encontros sutis começaram a se repetir, criando uma cadência silenciosa que ambos pareciam esperar sem admitir. Gabriel deixou de ser apenas um cliente para se tornar uma presença constante na rotina de Catarina, e ela, mesmo sem perceber, começou a organizar seu dia ao redor da possibilidade de vê-lo. Ele observava detalhes, a maneira como ela arrumava os buquês, como os dedos dela se demoravam sobre certas pétalas, a leve hesitação antes de escolher uma cor. Tudo era notado, absorvido, silenciosamente registrado. E assim, sem pressa, sem declarações, o vínculo entre eles começou a se formar. Uma teia delicada de olhares, gestos e pequenas confidências implícitas, deixando o espectador ansioso pelo primeiro diálogo verdadeiro que uniria suas histórias. O dia em que Gabriel finalmente se aproximou começou como qualquer outro, mas havia no ar uma leve tensão que Catarina não conseguia identificar. Ele entrou na loja segurando um pequeno caderno de anotações, olhando primeiro para o chão e depois lentamente para ela. O silêncio foi preenchido pelo aroma das flores, pelo tilintar suave da campainha da porta e pelo bater discreto do coração de Catarina, que parecia ecoar em cada canto da loja. Gabriel respirou fundo como se tentasse ordenar pensamentos antes de falar, e então disse com voz baixa, mas firme: "Percebo que você cuida das flores." Como se cada uma tivesse uma história. "Pode me ensinar um pouco sobre isso?" O pedido simples carregava curiosidade e respeito, e foi suficiente para que Catarina sentisse um calor inesperado subir pelo peito. Ela assentiu, ainda surpresa com a coragem dele, e começou a explicar, mostrando a diferença entre pétalas jovens e flores maduras, como a rega influenciava a textura das folhas, e como pequenas mudanças no corte faziam a planta durar mais. Gabriel escutava atentamente, inclinando-se ligeiramente para frente, absorvendo cada detalhe, cada gesto, cada nuance de expressão que surgia no rosto dela. A loja, os sons, a luz filtrada pela vitrine, tudo parecia diminuir em intensidade, concentrando-se naquele diálogo silencioso de olhares e palavras contadas. Pela primeira vez, Catarina percebeu que alguém havia de verdade, não apenas a superfície, mas os pequenos gestos que antes passavam despercebidos até para ela mesma. Enquanto falavam, pequenas faíscas de conexão começaram a surgir. Gabriel ria baixinho das suas explicações, mais detalhistas, e Catarina sentia uma segurança que nunca experimentara. Cada resposta dele era cuidadosa, cada pergunta feita com delicadeza, como se temesse machucar a fragilidade recém-descoberta dela. Pela primeira vez não havia pressa, não havia julgamento. Apenas duas pessoas encontrando um terreno comum, uma base silenciosa para algo mais profundo. A conversa terminou com Gabriel escolhendo um buquê para levar, mas ao sair, deixou um olhar que parecia prometer continuidade. E Catarina, sozinha entre as flores, percebeu que algo havia mudado. O mundo exterior ainda era incerto, mas dentro daquela pequena loja, algo finalmente florescia. Nos dias que se seguiram, a presença de Gabriel tornou-se uma constante delicada na rotina de Catarina, mas nada era imediato. Ele aparecia em horários distintos, trazia perguntas sutis sobre flores ou comentava detalhes de sua própria vida com uma leveza que despertava confiança sem invadir o espaço dela. Cada encontro era como uma pincelada lenta sobre uma tela em branco, discreto, mas transformador. Catarina começou a notar pequenos gestos, a forma como ele ajeitava o cabelo ao inclinar-se sobre os buquês, o leve sorriso quando uma pétala caía inadvertidamente, o silêncio confortável que preenchia a distância entre eles. Cada detalhe, antes despercebido, carregava significado, e ela se pegava esperando por esses momentos, mesmo sem admitir, como quem espera uma música que ainda não começou. Apesar da delicadeza crescente, dificuldades surgiam. O passado de Catarina ainda lançava sombras. Memórias do padrasto, da mãe ausente, do abandono, vinham em flashes quando menos esperava. Havia dias em que o simples toque de uma pétala lembrava o toque de mãos que feriram, ou quando a gentileza de Gabriel despertava medo de se permitir confiar. Ao mesmo tempo, Gabriel lidava com sua própria perda, o luto silencioso pela esposa
que muitas vezes se insinuava em seu olhar distante. Cada conversa, cada gesto de carinho ou atenção era um esforço para contornar feridas antigas, e a construção do vínculo tornava-se, assim, uma dança entre cautela e desejo de aproximação, onde a confiança precisava florescer na própria lentidão da vida. Entre as flores, pequenas vitórias aconteciam. Um dia, Gabriel trouxe consigo um arranjo de flores silvestres, perguntando a Catarina qual deveria ser o lugar certo para cada espécie, e ela percebeu que sua opinião era respeitada e valorizada. Outro dia, ela notou que ele lembrava de detalhes que só ela tinha mencionado, um gesto que a fez sentir-se vista e reconhecida de forma inédita. Cada interação era um fio minucioso tecendo um laço invisível, um diálogo que não precisava de pressa, onde a sensibilidade dos gestos era mais forte que qualquer palavra. E assim, passo a passo, a proximidade emocional começou a se consolidar, preparando o terreno para um romance que floresceria lentamente, como as próprias flores que Catarina aprendia a cuidar com tanto zelo. O romance entre Catarina e Gabriel começou com gestos quase imperceptíveis, mas carregados de significado. Uma tarde, ele entrou na loja segurando uma pequena caixa de sementes e disse, com a voz calma que já era familiar: "Achei que poderíamos plantar algo juntos, algo que cresça com paciência." Catarina sorriu, sentindo uma mistura de surpresa e ternura. Aceitou as sementes e, lado a lado, começaram a preparar pequenos vasos, tocando a terra com cuidado, sentindo a textura fina que se esfarelava entre os dedos. Cada gesto era acompanhado de olhares trocados, leves e demorados, e a proximidade física, mesmo mínima, carregava a intensidade de quem finalmente começa a confiar. A loja parecia um mundo à parte, onde o tempo se dobrava, e cada flor, cada aroma, reforçava a sensação de intimidade silenciosa. Em outro dia, durante a arrumação das flores para a vitrine, Gabriel comentou sobre uma das rosas mais delicadas, e Catarina, baixando o olhar, explicou o cuidado especial que tinha com ela, quase como se falasse de uma memória pessoal. Ele escutou atentamente, inclinando-se ligeiramente para frente, e quando respondeu, sua voz tinha uma suavidade que parecia preencher os espaços que antes estavam vazios. Apenas a construção de uma cumplicidade, feita de atenção e pequenas demonstrações de cuidado. O mundo lá fora poderia ser frio e indiferente, mas ali, entre cores, aromas e toques sutis, uma relação se consolidava em passos lentos, seguros, sem pressa de chegar ao final, mas saboreando cada instante. As noites em que a floricultura fechava traziam consigo a sensação de encerramento do dia, mas também a oportunidade de conversas mais longas e íntimas. Catarina e Gabriel, sentados em uma das mesas da loja, compartilhavam histórias de infância, medos e sonhos, intercalando risadas suaves e pausas cheias de significado. Cada silêncio era confortável. Cada gesto, como ajeitar um vaso ou trocar uma flor de lugar, carregava a intensidade de quem aprende a se importar genuinamente com o outro. Aos poucos, eles descobriram que o amor não precisava de urgência nem de grandes declarações. Florescia de maneira sutil, como os primeiros brotos na terra, revelando que a verdadeira intimidade nasce do cuidado, da paciência e da sensibilidade compartilhada. Mesmo com a delicadeza do vínculo que crescia entre eles, a vida começou a testar a confiança recém-descoberta de Catarina e Gabriel. Certo dia, enquanto arrumava os vasos na vitrine, Catarina recebeu uma ligação inesperada de Regina, a mãe pedindo desculpas em voz baixa, mas ainda incapaz de se posicionar contra Almir. O eco daquela frieza antiga trouxe à superfície sentimentos de abandono e ressentimento que ela tentava enterrar. Gabriel, percebendo sua inquietação, aproximou-se sem pressa, tocou levemente o braço dela e disse apenas: "Estou aqui." Não precisa enfrentar isso sozinha. Esse gesto simples, mas carregado de significado, foi suficiente para que Catarina sentisse que confiar não era fraqueza, mas um passo necessário para reconstruir sua própria dignidade. Os desafios externos também começaram a aparecer. Catarina teve que lidar com situações de preconceito e julgamento no bairro, olhares desconfiados sobre sua presença frequente na floricultura, comentários insinuando que ela estava ali por sorte ou por favor. Gabriel, por sua vez, encontrou resistência de pessoas que questionavam sua dedicação a causas sociais e seu envolvimento com alguém que carregava marcas do passado. Esses pequenos obstáculos, embora sutis, aumentavam a tensão emocional.
tornando cada gesto de proximidade ainda mais significativo. Entre flores e diálogos contidos, eles aprenderam que amor e confiança exigem coragem e que enfrentar o mundo juntos, mesmo que lentamente, fortalecia a ligação silenciosa que compartilhavam. Internamente, ambos lutavam com feridas antigas. Gabriel, viúvo, ainda sentia a ausência da esposa em momentos inesperados. Um gesto, uma lembrança de rotina, o silêncio de uma casa que antes era preenchida por risos. Catarina, por sua vez, lidava com a dificuldade de acreditar que poderia merecer afeto genuíno. Cada olhar de Gabriel, cada palavra de encorajamento, parecia desafiar esses fantasmas internos, mas também os confrontava. Aos poucos, eles aprenderam a compartilhar medos e sonhos com delicadeza, criando um espaço seguro onde vulnerabilidade não era sinal de fraqueza, mas parte da construção de algo profundo. O romance lento e poético ganhava força não apenas pelo afeto, mas pela coragem de enfrentar os próprios limites e o mundo exterior juntos. Com o passar das semanas, o romance de Catarina e Gabriel se desenvolvia em pequenos gestos que, à primeira vista, poderiam parecer triviais, mas carregavam uma intensidade silenciosa. Durante uma tarde ensolarada, ele sugeriu que plantassem juntos um pequeno jardim na parte de trás da floricultura. Ela aceitou com um sorriso tímido, e logo estavam de joelhos na terra, as mãos sujas, os dedos entrelaçados com o solo úmido. Cada semente colocada era acompanhada de olhares demorados, respirações que se encontravam na mesma cadência e risos, suaves que se misturavam ao canto, distante de pássaros. O mundo lá fora desaparecia, e a única realidade que importava era a delicada construção daquele espaço e, simbolicamente, da própria relação. Em outra manhã, Gabriel trouxe um livro antigo sobre flores raras, presenteado a Catarina com a desculpa de que queria que ela o ajudasse a identificar espécies. Enquanto folheavam as páginas juntos, os ombros se tocavam ocasionalmente, pequenas faíscas de proximidade que aqueciam mais do que qualquer palavra. Catarina percebeu que podia rir sem medo, falar sem censura, e até os silêncios compartilhados tinham um sabor reconfortante. Cada detalhe, o cheiro de papel antigo, a textura das páginas, a luz que entrava pela vitrine refletindo nas flores, era registrado na memória como uma pintura viva, tornando a intimidade palpável, quase tangível. À medida que esses momentos se acumulavam, Gabriel começou a revelar pequenas vulnerabilidades, lembranças suaves da esposa, memórias de alegrias passadas, episódios que o faziam rir e às vezes suspirar. Catarina escutava sem pressa, oferecendo apenas sua atenção, um gesto que era mais poderoso do que qualquer palavra. Ela mesma começou a se abrir, revelando sonhos, medos e feridas antigas. O vínculo entre eles se fortalecia não por grandes demonstrações dramáticas, mas por uma cumplicidade construída no respeito, no cuidado e na presença constante. Cada toque, cada sorriso, cada troca de olhar silenciosa, transformava o cotidiano da floricultura em um cenário de romance delicado, sensorial e profundamente emocional. A primeira grande tensão surgiu em um dia aparentemente comum, quando Catarina recebeu uma visita inesperada de Almir, que havia descoberto o local onde ela trabalhava. Ele entrou na floricultura com o passo firme e olhos que carregavam uma mistura de ira contida e desprezo habitual. Catarina congelou por um instante, o coração batendo rápido, as mãos apertando a barra do avental como se quisesse ancorar-se à realidade. Almir começou a questionar sua presença ali, levantando acusações e lembrando das falhas do passado, tentando envergonhá-la diante de clientes e colegas. O perfume das flores parecia pesado naquele ambiente, misturando-se com o odor metálico da tensão. E cada palavra dele caía como uma pedra sobre a delicadeza que Catarina construíra com tanto cuidado. Gabriel, que chegara pouco antes para entregar um buquê a uma cliente, percebeu de imediato a situação e aproximou-se sem hesitar. Com uma calma firme, posicionou-se ao lado de Catarina, olhando para Almir com uma autoridade silenciosa, mas intransigente. Ela está em seu trabalho, e isso é algo que você não tem direito de questionar, disse com voz baixa, mas carregada de determinação. A presença dele foi um escudo invisível, permitindo que Catarina respirasse fundo e recuperasse o controle de suas emoções. A tensão no ar ainda era palpável, mas a proteção de Gabriel e a firmeza dele começaram a dissipar o peso do passado, mostrando a ela que o mundo poderia, enfim, oferecer segurança. Depois que Almir saiu, derrotado pela serenidade de Gabriel, Catarina e ele permaneceram em silêncio por alguns instantes. O coração ainda acelerado de Catarina começou a acalmar-se à medida que,
Gabriel a observava com um olhar cheio de cuidado, sem pressa de falar, apenas oferecendo presença. Ela sentiu, pela primeira vez, que não precisava enfrentar seus medos sozinha, e que a confiança que estava construindo entre eles não era frágil, mas capaz de enfrentar ventos antigos e palavras duras. O episódio deixou ambos mais próximos, consolidando um vínculo de proteção, intimidade e respeito que iria sustentar o romance, enquanto novas descobertas e desafios surgissem. Após o confronto com Almir, o romance entre Catarina e Gabriel ganhou uma nova profundidade, como se cada gesto cotidiano tivesse agora um significado mais intenso. Em uma tarde calma, eles sentaram-se juntos no pequeno jardim que haviam começado a plantar, as mãos ainda sujas de terra, e trocaram palavras pausadas, quase sussurros. O sol filtrava-se pelas folhas, criando sombras dançantes sobre seus rostos, enquanto o aroma de flores recém-regadas flutuava no ar. Cada olhar prolongado, cada leve toque de dedos, transmitia mais do que palavras poderiam. A confiança crescente, a ternura e a sensação de pertencimento mútuo. Em outra manhã, Catarina encontrou Gabriel organizando um pequeno arranjo para uma cliente, e ele fez uma pausa apenas para mostrar a ela uma pétala rara que havia descoberto. O detalhe simples, acompanhado de um sorriso discreto, fez seu coração bater de um jeito que era ao mesmo tempo tímido e certo. Eles começaram a se permitir momentos de leveza, como risadas compartilhadas sobre erros na arrumação dos buquês, comentários suaves sobre flores que lembravam memórias antigas, e a apreciação silenciosa do tempo passado juntos. Cada pequena interação se tornava ritual, uma construção delicada de intimidade que florescia lentamente, sem pressa, mas com força. Nos dias seguintes, Gabriel passou a trazer pequenos gestos de atenção. Uma flor escolhida. Pensando em Catarina, um livro sobre jardinagem antigo que sabia que ela apreciaria, ou mesmo apenas um olhar prolongado ao cruzarem pelo jardim. Catarina, por sua vez, começou a responder a esses gestos, com sutileza, ajustando cuidadosamente o lugar de um vaso para que ele o notasse, sorrindo ao ouvir uma observação gentil, ou deixando que a proximidade física durante o trabalho se tornasse um conforto silencioso. A cada dia, eles aprendiam que o amor verdadeiro não precisava ser proclamado em palavras grandiosas, podia se manifestar nos detalhes sensoriais, nos gestos cotidianos e na atenção cuidadosa que ofereciam um ao outro, criando uma conexão profunda, poética e duradoura. O próximo grande desafio surgiu quando a floricultura enfrentou uma inspeção inesperada por parte da prefeitura, colocando em risco o pequeno negócio e, consequentemente, a estabilidade recém-conquistada de Catarina. Documentos precisavam ser apresentados, padrões de segurança avaliados, e uma série de exigências surgiram de forma quase intimidante. Catarina sentiu o peso do medo e da responsabilidade sobre os ombros, o coração acelerado, as mãos trêmulas enquanto organizava papéis e checava cada detalhe do espaço. O aroma das flores, que antes transmitia conforto, parecia agora misturar-se à tensão, e cada movimento parecia insuficiente diante da pressão crescente. Gabriel, percebendo sua aflição, aproximou-se com calma, segurando suas mãos por um instante antes de falar. "Vamos enfrentar isso juntos, passo a passo", disse, com a voz firme, transmitindo segurança. Ele organizou a papelada, explicou os procedimentos e, silenciosamente, manteve a presença constante ao lado de Catarina. Cada gesto dele, o toque leve no ombro, o olhar atento, o sorriso tranquilo em meio à tensão, funcionava como âncora emocional, permitindo que ela enfrentasse o desafio sem se sentir sozinha. O trabalho em equipe os aproximou ainda mais, fortalecendo não só a confiança mútua, mas também a sensação de que, apesar das adversidades, poderiam apoiar-se um no outro de maneira inabalável. Ao final do dia, com a inspeção concluída e sem penalidades, Catarina e Gabriel permaneceram no jardim improvisado da loja, sentindo a brisa da tarde e o aroma das flores novamente fluindo pelo ar. Ela apoiou a cabeça no ombro dele, sentindo a segurança que vinha da cumplicidade construída com paciência. O desafio que enfrentaram não apenas consolidou a confiança entre eles, mas também permitiu que ambos percebessem a força do vínculo que florescia, um amor que não se impunha, mas se construía nas pequenas vitórias compartilhadas, na proteção mútua e na intimidade silenciosa que só se revela quando duas pessoas escolhem enfrentar juntas os obstáculos da vida. Com o fim da tensão da inspeção, o romance entre Catarina e Gabriel entrou em uma fase de entrega emocional mais profunda, onde cada gesto e cada silêncio carregavam significados. Em uma tarde morna,
Sentaram-se juntos no jardim da floricultura, cercados pelo aroma das flores recém-regadas. Gabriel passou suavemente a mão sobre uma pétala caída, depois olhou para Catarina e disse, com a voz baixa e hesitante, "Sabe, confio em você de um jeito que nunca confiei em ninguém." Ela sentiu o peito apertar, não por surpresa, mas por reconhecimento de tudo o que já haviam construído. O toque dele era leve, quase imperceptível, mas suficiente para transmitir a profundidade de um sentimento, que não precisava ser apressado. Naquele mesmo dia decidiram cuidar de um novo canteiro de flores raras. Cada gesto, colocar a terra, posicionar as sementes, regar com cuidado, tornou-se uma dança silenciosa, sincronizada pelo olhar atento que cada um lançava ao outro. O calor da tarde, o perfume intenso das flores, o som distante de um vento passando pelas folhas, tudo criava um cenário sensorial que os envolvia completamente. Catarina sentiu que podia finalmente respirar em segurança, que podia abrir o coração sem receio, e que a confiança e a ternura que Gabriel oferecia eram alicerces sólidos para o amor que crescia entre eles. Enquanto cuidavam do jardim, houve momentos de riso suave, pequenos toques acidentais, olhares prolongados e palavras sussurradas que só eles ouviam. A intimidade silenciosa consolidava-se em cada detalhe. O jeito que Gabriel inclinava a cabeça para ouvir, atentamente. A forma como Catarina ajustava o vestido para que ele não notasse o desconforto. O toque das mãos que se encontravam sem pressa. O brilho nos olhos quando percebiam a alegria, compartilhada em algo tão simples quanto uma pétala perfeita. Cada gesto, cada respiração conjunta, construía uma narrativa poética de amor, delicada, sensorial e profundamente emocional, mostrando que o vínculo entre eles agora transcendia palavras, tornando-se parte da própria essência de ambos. Em uma tarde de céu pesado, quando nuvens cinzentas cobriam a cidade e a luz filtrava-se pelas folhas como se o mundo inteiro estivesse segurando a respiração, Catarina e Gabriel estavam no jardim da floricultura, cuidando de um novo canteiro de flores que simbolizava a paciência, o cuidado e a reconstrução de suas vidas. Foi nesse cenário que Gabriel, olhando nos olhos dela, abriu seu coração pela primeira vez sem reservas. "Catarina, estar com você me fez perceber que ainda é possível confiar, amar e sentir de verdade. Não quero mais esconder meus sentimentos, nem você precisa escondê-los." A intensidade da declaração não estava apenas nas palavras, mas na entrega do olhar, no gesto que inclinou o corpo em direção ao dela, quase como se quisesse que todo mundo desaparecesse, para que existisse apenas aquele instante. Catarina, sentindo a força de cada palavra, percebeu que seu próprio coração se abria em resposta. O passado doloroso, a solidão e as marcas de abandono tornaram-se visíveis como cicatrizes que finalmente podiam ser tocadas sem dor, agora transformadas em memória que fortalecia a coragem de amar. Ela respondeu com um gesto sutil. Segurou a mão dele com firmeza, deixando que o calor do toque transmitisse tudo o que as palavras não podiam. A brisa que passava entre as flores trouxe consigo o perfume delicado do jardim, e o som distante de pássaros completava o cenário, como se a natureza mesma abençoasse aquele momento de entrega e confiança mútua. Nesse instante não havia pressa, não havia pressões externas. Havia apenas o reconhecimento, silencioso, de que ambos haviam se encontrado, onde menos esperavam, entre pétalas. Gestos delicados e vulnerabilidades compartilhadas. Cada olhar, cada respiração conjunta, cada toque minucioso consolidava um vínculo que era muito mais do que paixão, era confiança, respeito e intimidade absoluta. Catarina e Gabriel experimentaram a sensação de que o amor verdadeiro não precisa de grandes declarações, apenas da entrega completa ao presente, do cuidado com o outro e da coragem de deixar o coração florescer sem medo. Naquele jardim, rodeados por cores, aromas e a serenidade que eles mesmos cultivavam, ambos perceberam que finalmente pertenciam um ao outro. Nos dias que se seguiram, Catarina e Gabriel encontraram, no cotidiano da floricultura, o espaço perfeito para consolidar sua relação. Cada manhã começava com a luz suave entrando pela vitrine, iluminando pétalas que pareciam refletir a alegria contida em seus olhares. Eles trabalhavam lado a lado, mas agora a proximidade tinha outra intensidade. Risos compartilhados ecoavam entre os vasos. Toques acidentais eram recebidos com sorrisos cúmplices, e o simples ato de regar as plantas se transformava em ritual de cuidado mútuo. O perfume das flores, o murmúrio distante da cidade, o sol que aquecia suas mãos enquanto ajustavam os arranjos. Tudo parecia conspirar para que cada instante fosse registrado na memória como um momento de pertencimento e paz.
Em tardes mais silenciosas, depois do trabalho, sentavam-se no jardim que haviam cultivado juntos. As mãos se entrelaçavam naturalmente, como se sempre pertencessem uma à outra, e o toque leve do vento nas folhas completava a sensação de plenitude. Eles conversavam sobre sonhos, sobre pequenas lembranças, sobre planos que agora pareciam possíveis. Cada gesto era carregado de ternura. Gabriel passava os dedos suavemente sobre a terra ao lado dela. Catarina ria baixo ao perceber detalhes que ele observava, e ambos descobriam que a intimidade não dependia de grandes gestos, mas da atenção delicada ao outro, da sensibilidade compartilhada, da confiança que crescia a cada dia. Após um momento de entrega emocional no Jardim da Floricultura, Catarina e Gabriel começaram a planejar juntos a vida que desejavam construir. Decidiram transformar o espaço da loja em um pequeno ateliê de flores e eventos, um lugar onde poderiam unir a paixão dela, pelo cuidado das plantas e o trabalho social dele, recebendo jovens e mulheres em situação de vulnerabilidade para ensinar sobre flores, jardinagem e autoestima. Cada plano era discutido com cuidado, desde os detalhes de iluminação e escolha de plantas, até programas de apoio comunitário, criando um projeto que refletia o amor, o cuidado e a esperança que ambos sentiam. O jardim floresce como símbolo de tudo que reconstruíram: confiança, esperança e a certeza de que, mesmo após o sofrimento, a vida pode florescer de forma bela, sólida e duradoura. Quanto ao passado de Catarina, a relação com a mãe, Regina, e o padrasto, Almir, passou por transformações sutis. Regina, confrontada com suas próprias escolhas, começou a refletir sobre seu comportamento e buscar ajuda para se libertar da dependência emocional que a mantinha submissa a Almir. Catarina, com firmeza e compaixão, impôs limites claros, mostrando que não mais permitiria abusos ou negligência. Almir, por sua vez, permaneceu isolado em sua própria arrogância e ressentimento, mas perdeu o controle que exercia sobre elas, e a distância acabou funcionando como consequência natural de suas atitudes. A dor do passado foi reconhecida, mas não mais teve poder sobre o presente ou futuro de Catarina. O amor deles não precisava ser proclamado ao mundo, porque já existia em cada gesto, cada toque, cada flor cuidada com carinho. Eles aprenderam que a entrega verdadeira se manifesta na paciência, na atenção e no cuidado mútuo. O Jardim da Floricultura tornou-se, assim, um reflexo da própria relação, florescendo devagar, com raízes firmes, delicado e profundo. Entre cores, aromas e a serenidade que eles cultivaram juntos, Catarina e Gabriel encontraram não apenas o amor, mas a segurança, a confiança e a beleza de pertencerem um ao outro, um amor sensorial, poético e duradouro, que crescia silenciosamente, como flores que florescem para quem sabe esperar. Entre risos e confidências, há a sensação de plenitude. O amor deles não é apenas romance, mas parceria, cuidado mútuo e coragem de enfrentar o mundo lado a lado.